Bem-vindos a mais um episódio do Menin Talk, o podcast das irmãs ginecologistas Eduarda Menin e Rafaela Menin. E hoje teremos como convidada a doutora Arabella, que é ginecologista obstetra da nossa equipe da Menin Med Saúde e Bem-Estar. Arabella, se apresente um pouquinho, por favor. Olá, gente. Meu nome é Arabella. Eu sou ginecologista e obstetra, fiz a graduação pelo UFMG e, em seguida, fiz a residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital das Clínicas. Sou mãe de 2 crianças, o Theo e da Alice, e hoje faço parte da Menin Med Saúde e Bem-Estar. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, porém pouco conhecido, que é a teoria dos 1000 dias. Então, eu gostaria que a Arabella explicasse pra gente um pouquinho o que é essa teoria. Então, é engraçado, Rafa, porque essa questão da epigenética, que a gente vai falar daqui a pouquinho, isso me mordeu quando eu estava planejando a minha primeira gestação. E aí, eu fui ver como é importante, nesse contexto de mudança de hábito, de preparação, e lá na frente nós vamos falar da importância de consultas pré-concepcionais, em relação à saúde não só do feto, mas em relação ao desenvolvimento dessa pessoa como adulto. Então, vamos contar uma historinha primeiro. O ano era 1944. E aí, as tropas nazistas alemãs, elas bloquearam o suporte de mantimentos para a Holanda. Essa época foi conhecida como o Inverno da Fome. E aí, o que aconteceu? Quase 4 milhões de pessoas tiveram uma experiência de uma fome extrema. Enfim, décadas depois, foi evidenciado por epidemiologistas que os filhos dessas gestantes daquela época tiveram questões de saúde, a gente vai falar daqui a pouquinho delas, que eram repercussão daquela fome. Então, foi visto que essas crianças, que eram fetos daquelas mães que passaram por esse inverno da fome, eles eram baixo peso, então eles nasceram com baixo peso, o que até poderia ter sido explicado por essa privação de alimento daquelas gestantes. Porém, na vida adulta, por volta dos seus 60, 70 anos, foi a maior incidência na Holanda, comparando com o restante da população em geral, do que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que eram obesidade, diabetes, hipercolesterolemia, doenças cardiovasculares. E aí teve um pesquisador, ele é epidemiologista, um epidemiologista da Inglaterra, chamado David Berker, que ele propôs uma teoria. Ele propôs uma teoria que é chamada hoje de teoria de programação genética, de programação fetal ou teoria dos 1000 dias. Ele verificou que alguns fatores que modificavam o estilo de vida, por exemplo, alimentação, estresse, exposição a alguns teratógenos, isso na vida intrauterina vai impactar diretamente na vida adulta daquele indivíduo. Então, os indivíduos que nascem baixo peso, em comparação com a população geral, eles têm mais susceptibilidade de desenvolver doenças na fase adulta, e isso é muito legal. E realmente, assim, essa questão dos 1000 dias... Por que 1000 dias? O que são esses 1000 dias? Então, o que eles consideraram? Período gestacional, 270 dias, mais o primeiro ano de vida daquela criança, mais o segundo ano de vida, que são 730, totalizando 1000 dias. E por que 1000 dias? Porque esse período, considerado, se a gente for considerar a vida toda de uma pessoa, é o período de maior estirão de crescimento, é o período de maior desenvolvimento imunológico e neurológico também. Uhum. E o que as mulheres que estão tentando engravidar ou as já grávidas, né, podem fazer para mudar um pouquinho essa questão dos 1000 dias do bebê? Se a gente for considerar que o ambiente intrauterino é um ambiente, ele é considerado um programador crítico para aquela saúde daquele bebê, quando a gente for falar de epigenética, quer dizer, a manifestação, a expressão daquele gene, do indivíduo, a gente pode considerar que quais que são os fatores que poderiam ser modificáveis, daí a gente vem com aquele termo maravilhoso que é a janela de oportunidade, que é em que período eu tenho oportunidade de fazer pequenas modificações, pequenos ajustes para ter um impacto positivo. Então, se a gente for considerar naquela gestante, vamos falar melhor ainda, gente, na tentante, né? Então, quando eu estou planejando uma gravidez, qual que é o melhor momento de procurar o ginecologista e obstetra? Antes. Por quê? Através de intervenções, a gente pode encaminhar para um nutricionista para fazer um ajuste nutricional. De repente, é uma paciente que está acima do peso, a gente sabe que a obesidade tem impacto tanto na fertilidade quanto no desenvolvimento desse bebê. Encorajar a acessar tabagismo, alertar sobre risco de uso de droga, modificar algumas medicações. A gente sabe que, por exemplo, a paciente é hipertensa, existem medicações que não são compatíveis com uma gestação saudável. Então, fazer essas pequenas modificações, fazer tratamento de alguma infecção,
orientar manejo de estresse. Hoje a gente fala tanto, né, do impacto do estresse, então é importante essa questão de mindfulness, de meditação, de yoga, enfim, cada pessoa vai achar a sua vibe. E principalmente combater sedentarismo. Então, eu falo assim, as cerejinhas do bolo, nutrição e sedentarismo, nutrição e atividade física. É uma oportunidade ali que a gestante vai ter, a tentante, né? De mudança de estilo de vida mesmo, preparando o organismo dela para receber uma gravidez saudável, né? Eu falo isso muito, inclusive, né, com as gestantes, com as pacientes que querem gestar, na verdade, né? Que realmente a motivação da gravidez, ela é muito maior para uma mudança de estilo de vida, porque ela não está pensando só nela mais. Ela já está pensando naquela pessoinha que vai depender das atitudes dela, né? E essa teoria dos 1000 dias são muito interessantes, porque a gente vê que realmente as nossas escolhas vão ter impacto em toda a vida da criança, né? Então, realmente, a gente até abordar isso no consultório para a paciente poder entender realmente quão importantes são essas modificações, esse preparo para uma gestação saudável e manter esses cuidados também ao longo da gestação. Porque às vezes a mulher tá ali, ela sabe que não tá fazendo atividade física, que não tá se alimentando bem, mas a hora que ela para pensar que ela tem um estímulo muito maior ali, que é ter uma gravidez saudável e que vai impactar na vida do filho dela, né, pro resto da vida dele, então às vezes vai ser uma motivação ali muito forte para ela realmente mudar os hábitos dela, né, nesse momento. E é muito interessante, gente, quando a gente fala disso, e a Rafa pode falar, a gente estava conversando antes, spoiler, dessa associação até nos cuidados nas pacientes da reprodução humana. É muito legal. Tem um estudo grande, agora eu não vou me lembrar para citar, em que eles avaliaram gêmeos que foram adotados, e foram adotados por famílias diferentes. E é impressionante como que até, apesar de serem gêmeos idênticos, ou seja, carregando a mesma carga genética, como que se expostos a ambientes diferentes, ou seja, hábitos alimentares que cada família tem o seu, de repente uma família era mais voltada para esporte, para a natureza, sol, e o outro era mais dentro de casa, com games. Eles desenvolveram tanto características fenotípicas, por exemplo, peso, tonalidade de pele, preferências, como doenças na vida adulta. Eles acompanharam até não até terceira idade, né? Acompanharam até a vida adulta. Então, mostrando como é uma ferramenta importantíssima, é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de ir modificando o nosso ambiente e as coisas às quais a gente está exposta, e isso impactando não só essa geração, quer dizer, não só o meu organismo, mas a minha prole, os meus descendentes. E nesse caso lá da Holanda, eles demonstraram que o impacto nos netos, ou seja, além dos filhos, né, que estavam na barriga das gestantes, que estavam nas gestantes, que passaram por essa privação extrema de alimentos, os filhos dos filhos. Então, isso é herança transgeracional, isso é extremamente importante. Com certeza. E a gente está falando aqui, né, de um país nosso igual ao Brasil, que praticamente metade das gestações são não planejadas, né, Arabella? Exatamente. Então, realmente são pacientes que engravidam sem planejar, às vezes sem realmente ter o desejo daquela gestação, né, e em condições às vezes difíceis, né, socioeconômicas, nutricionais, de conhecimento. Então, realmente é muito importante nós que somos defensores de uma boa saúde, divulgadores de informações, a gente realmente alertar sobre isso, porque, igual você falou, é um pacto não só para aquela geração ali, mas para gerações futuras. E como nós, como sociedade, podemos atuar para a gente poder melhorar as condições atuais e pensar também que isso vai repercutir, porque tem estudos que mostram índices alarmantes de perspectiva de obesidade, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Então, tem dados que mostram que até 2044, 75% da nossa população vai estar ou com sobrepeso ou com obesidade. É muita coisa. E 2044 parece que é muito longe, né? Mas esses adultos já nasceram ou estão nascendo agora. Então, o momento de atuar é agora. Né? Então, uma das questões que são fundamentais, né, realmente, a meu ver, é reeducação da população para a importância dos hábitos de vida,
reforçar também a preocupação da mulher que quer engravidar, de procurar o ginecologista, fazer todos esses exames pré-concepcionais e também a introdução, às vezes, de algumas suplementações que são necessárias, né, Arabella? Exatamente. Por exemplo, a gente sabe que ácido fólico, por melhor que seja a alimentação, por melhor que seja nutricionista, por melhor que seja a epigenética da paciente, a gente precisa de uma suplementação, não tem jeito. E hoje a gente até está suplementando cálcio também, uma suplementação universal, enfim. Mas a paciente não tem como saber isso, né? Então, ela precisa de orientação. Então, quando a gente quer o melhor resultado, a gente vai buscar uma informação de qualidade. E depois do nascimento do bebê, então? O que a gente pode dar de dica prática aí para as gestantes ou para quem acabou de ganhar neném também, que ainda está dentro dessa janela de oportunidade também? O que a gente pode fazer para melhorar essa questão da epigenética, né? E das mudanças que o bebê pode ter aí para o resto da vida? Se a gente for falar dos 1000 dias, só 270 que são intraútero. Então, a gente tem 730 para intervir. Lembrando que essa fase dos 730 dias é a fase de maior estirão de crescimento, de maior desenvolvimento neurológico e de maior desenvolvimento imunológico. Então, assim, é extremamente importante focar nisso. O que a gente pode fazer? Então, a Sociedade de Pediatria já orienta sobre a questão de açúcar, restringir açúcar da criança, pelo menos até o 2º ano de vida. A amamentação exclusiva até o 6º mês de vida, sempre que possível, obviamente. A gente sabe que tem casos que não são possíveis, mas sempre que possível eu posso, então eu vou priorizar a amamentação exclusiva. Tem um estudo que a gente leu, né, mostrando que crianças que receberam introdução alimentar, quer dizer, para quem não sabe, introdução alimentar que a gente chama é quando é alimento que não é o leite materno, ou leite, né, industrializado. Aquelas crianças que receberam essa introdução antes do 6º mês de vida, elas foram os adultos mais suscetíveis a doenças cardiovasculares. Lembrando, mais uma vez, dessa questão da nutrição, no papel da epigenética e nesse desenvolvimento de vida adulta. Outra coisa muito importante, tem um pediatra que eu adoro, o Daniel Becker, ele fala muito do contato da natureza, de colocar a criança com o pé na terra, contato com o sol, questão de vitamina D, esses estímulos são extremamente importantes. Fora que tem também impacto no ritmo circadiano, então no padrão de sono e vigília, desenvolvimento de hormônio de H, melatonina, enfim. Criança que fica mais exposta ao sol, que brinca ao ar livre, tem desenvolvimento motor melhor, de equilíbrio, inclusive imunológico também, né? Uhum. Então, a gente fala de alimentação, a gente fala de movimento, de importância de atividade física, não necessariamente como uma atividade com um nome específico, como uma programação, educação física. Não, gente, brincar é uma atividade física maravilhosa. E a criança está se movimentando, está desenvolvendo músculo esquelético, está desenvolvendo propriocepção. Isso é muito importante também. E diminuir ao máximo possível, não é só para os 730 dias, é para a vida, é para mim, para você que está escutando, o contato com alimentos ultraprocessados, que são os alimentos de potinho, de ir na prateleira do supermercado, aqueles que duram anos. Então, não é o pãozinho da padaria que se você deixar um dia ele mofa, é o pão de forma que está cheio de aditivo. São as balinhas coloridas. Hoje a gente tem algumas substâncias, né, alguns corantes que já são até proibidos lá fora primeiro, depois a gente acaba incorporando. Refrigerantes, essas bebidas muito açucaradas, mesmo o suco. Às vezes o suco de caixinha parece inofensivo e não é. Tem muito açúcar. Muito açúcar. Então, assim, pegar aqueles conhecimentos da vovó, né? Eu escutar a vovó. Então, a comida feita em casa, comida de verdade, o pratinho colorido. Desembalar menos e descascar mais. Eu ia falar isso exatamente agora. E tem gente que acha que é frescura, né? Assim, às vezes, quando a gente tem filho pequeno, deixa comer um brigadeirinho, o que é que tem? Já tem um ano e meio. Comi, eu não morri. Não, gente, não é frescura, né? Essa a gente questão tá da pensando em amamentação saúde. é muito importante. Nos estudos que a gente leu também, é engraçado, né? Porque fala lá que o paladar da criança começa a se formar através da alimentação da gestante. Líquido amniótico tem sabor. Do líquido amniótico, exatamente. Então, gente, é óbvio que se a gestante come um tanto de coisa gostosa, de doce, na hora da introdução alimentar, o bebê não vai querer comer um chuchu. Né? Aqui, vou falar do gostosa dela, gente, porque a comidinha de verdade é gostosa também. Vamos falar assim, Duda, hiperpalatável. Se a gestante só come hiperpalatável, só come pacotinho,
vai ser difícil aquela aí ela vai plantar isso daí, vou pro mais fácil na gravidez, vou comer um biscoitinho, e aí ela vai penar para depois essa introdução alimentar com esse menino, que vai falar, esse menino não come nada seletivo, adivinha onde que foi feita essa seleção? Isso que eu ia falar, porque também a criança, ela tá inserida num contexto, então ela vai comer o que a família tá comendo, né? Então a gente trabalha muito com essa linha de que muitas vezes a gente precisa reeducar a família inteira, exatamente, para realmente a criança crescer de uma forma mais saudável. E a gestação é um momento muito interessante, muito bom para a gente fazer essa reeducação, porque é um reaprendizado, né? É reeducar hábitos, e reeducar hábitos muitas vezes pode ser difícil, não é impossível. Basta a gente querer. Não é do dia pra noite, não é do dia para a noite, exato. Mas é um momento tão sensível na vida da família, que envolve tantos aspectos, né? Tem a questão da gravidez, diminuir os riscos, essa questão da teoria dos 1000 dias e como isso pode influenciar ali na vida do seu filho. E muitas vezes os pais estão com hábitos ruins. E às vezes a gente recebe, né, Arabella, pacientes que os filhos já estão mais velhos, assim, uns 4, 5 anos, e falam, meu filho não come bem, não está comendo nada. Mas ele não cresceu num ambiente que tem uma alimentação adequada. Então, a gente realmente precisa tratar toda essa família, né? E o ideal é a gente ter essa oportunidade com planejamento, antes de engravidar, né? Eu trabalho com reprodução humana, então são pacientes que realmente querem muito ter filho. Então, esse perfil, igual eu falei, é um perfil até mais fácil da gente conseguir fazer essas orientações e conseguir essas mudanças. Mas no dia a dia, na prática, a paciente que realmente quer engravidar e vai procurar o ginecologista, ela também vai receber essas orientações e a gente, como médico, tem que saber estimular adequadamente, né? E criança faz tudo por exemplo, né? Então, criança imita tudo que adulto faz, Nós somos espelhos. Então, se os pais se alimentam bem, comem verduras, legumes, comida de verdade, se os pais fazem atividade física, esporte, aquilo vai ser o normal para a criança, né? Então, ela vai crescer ali naquele ambiente e ela vai querer fazer igual. Não, porque se meu pai e minha mãe fazem, então tá certo aquilo, né? Então, é aquilo que é o legal, então eu vou querer fazer também. Então, essa questão da alimentação, é importante essa orientação antes da gravidez, porque muitas vezes os pais se alimentam mal. E aí a criança já vai nascer inserida naquele ambiente que vai ver o pai e a mãe se alimentando mal. Então, até a introdução alimentar vai ser mais difícil, porque muitas vezes como que a mãe vai dar para a criança uma comida diferente do que ela e o pai comem, né? Então, vai dificultar ainda mais o processo e, muitas vezes, os pais vão acabar indo pelo caminho mais fácil também. Então, se eles se comem mal, muitas vezes eles podem acabar oferecendo para a criança o que eles comem e que não vai ser a melhor opção, né? E tem essa frase, a Rafa falou que é muito difícil. Gente, é muito difícil, mas muito vale o que muito custa. Muito vale o que muito custa, é isso. A gente planta pensando em colher, vai demorar, a colheita vai demorar, vai dar trabalho, mas o impacto vai ser positivo. Então, tudo que vem muito fácil, a gente tem que desconfiar. Provavelmente não vai ter um resultado tão bom assim. Então, quando a gente fala do mais fácil, eu acho que é isso mesmo, é o mais fácil. Porque eu já escutei paciente falar assim, porque eu não vou no nutricionista porque é muito caro fazer dieta. Gente, vamos combinar. Vai lá no sacolão. Quanto que custa um pé de alface? Quanto que custa 1 quilo de banana? Quanto que custa? Não é. Dá trabalho? Dá trabalho. Dá muito mais trabalho descascar, cozinhar, picar, deixar um alimento preparado. Geralmente vai fazer 4 ou 5 tipos de alimentos no almoço. Muito mais fácil eu passar no supermercado e comprar uma lasanha congelada. Mas e o impacto disso? Será que, no fim das contas, vai ficar mais barato mesmo? Depois, o impacto de uma obesidade, o impacto de um diabetes, o impacto de uma hipercolesterolemia, que geralmente são doenças que são tratadas por medicação de longo prazo. Tem paciente que vai usar remédio o resto da vida. E aí? Aí a gente tem que botar na balança mesmo. O que eu vou bancar? Porque, na verdade, nós somos adultos, nós somos responsáveis pelos nossos desfechos. Então, se eu topo, não é isso mesmo, eu vou no fácil, eu vou no... Tá bom, então lá na frente vem a conta. E a conta chega, né? Mais cedo ou mais tarde a conta chega. E a gente vê aí a epidemia, realmente, que nem a gente falou no começo, de obesidade e o tanto de adulto lutando, né, contra a balança. A gente vê no consultório, a gente tem muito costume de orientar essas mudanças de estilo de vida, a gente fala com as nossas pacientes a importância, né, da alimentação saudável, da atividade física. Nós 3 aqui, a gente sempre posta, mostra no Instagram, que a gente também faz, mesmo cansada, mesmo sem vontade, porque eu sempre falo uma frase para as minhas pacientes:
adulto não faz só o que gosta. Adulto faz o que tem que fazer. Ninguém, né? Nem a criança, nem ninguém. E adulto menos ainda, né? Que adulto não tem que fazer a vontade de ninguém. Criança, de vez em quando, a gente ainda dá ali uma tréguazinha, né? Hoje tá mais cansado, enfim. Mas adulto faz o que tem que ser feito. E a gente não pode deixar se acomodar e simplesmente ir pelo caminho mais fácil, né? Que nem a gente estava falando. E eu acho que tem uma coisa também que a gente precisa falar que vai além das medidas individuais, porque nós estamos falando de núcleo familiar. Só que se a gente for pensar no impacto, principalmente de saúde pública, né? No impacto coletivo disso daí, dessas doenças crônicas não transmissíveis, o custo para a saúde pública é muito alto. Se a gente for pensar em custo de medicação, em custo de internação, de repente cirurgia, são impactos muito altos, financeiramente falando. Então, é interessante também, é importante, é inteligente a gente ter políticas públicas que vão propiciar, promover a possibilidade dessas famílias, né, dessas gestantes, dessas tentantes, irem por esse caminho. Porque, muitas vezes, a gente orienta paciente à atividade física. E aí, se a gente for falar de paciente de classe socioeconômica menor, de repente, ela não tem onde fazer. É um lugar que é perigoso, ela mora perto de um local que não tem nenhum lugar para ela caminhar. Outra coisa que é muito importante quando a gente fala dos 730 dias, né? Então, vou lá para as UMEIs, para as EMEIs. É muito importante que a gente tenha possibilidade, a gente que eu estou falando como sociedade, de ofertar uma merenda saudável para essas crianças. Não dá para dar arroz com salsicha. Uhum. Então, esbarra também nessa questão de saúde pública. Né? Eu falo muito isso. O meu sonho é realmente ter uma gestão que tenha esse olhar dessa medicina preventiva e começando desde dentro do útero, né? Por exemplo, por que não academias públicas, né, com profissionais de educação física, às vezes estudantes ali da universidade, uma parceria, para realmente a gente conseguir fazer essa reeducação de uma maneira mais intensa na sociedade, porque, igual você falou, Arabella, com isso a gente vai conseguir reduzir custos também, melhorar a qualidade de vida, diminuir doenças. A gente está falando da principal causa de mortalidade hoje, que são as doenças crônicas, como hipertensão, né, que vão levar aí também a um risco de infarto, de AVC, o diabetes, que também contribui para essa questão do risco cardiovascular, a obesidade. E essas são doenças que são passíveis de prevenção. Uhum. E a prevenção não é difícil. A prevenção é o quê? Bons hábitos. É básico, uma alimentação boa, atividade física. É esse olhar que a medicina precisa começar a ter hoje. A gente no consultório, mas também a nível de saúde coletiva. De sociedade. Isso é uma pena, porque eu acho que o governo mesmo, né, a gestão não pensa que lá para frente está pensando no custo que vai ter agora, que às vezes vai ter que investir, que nem você falou, em academias ou numa alimentação melhor, como as merendas, né, nas escolas infantis, só que não está pensando no resultado e no custo que vai ter a longo prazo com essas doenças, que estão ficando cada vez mais incidentes e o custo vai só aumentar. A tendência é essa, né? A gente vê aí o tanto de doença cardiovascular desde adolescente, né, com obesidade, com diabetes, e dá custo mesmo para o sistema de saúde, porque é internação, é medicamento, é cirurgia. Então, esse custo lá para frente vai ser muito maior, com certeza. Se a gente parar para pensar na teoria dos 1000 dias, né? A Arabella falou sobre a questão da epigenética. Então, o que é a epigenética? Quando o embriãozinho está lá nos primeiros dias, né? Nas primeiras semanas de formação, todos os genes eles estão abertos ali, eu falo assim, né? Eles estão podendo se expressar. Mas ao longo do desenvolvimento da gestação, vai tendo uma escolha de quais genes realmente vão poder se expressar e quais que vão ficar calados, né? Por assim dizer. Sim. Então, pensando que já existe essa escolha, essa programação genética desde a vida intrauterina, esse justamente é o momento da gente começar a ter esse cuidado, porque realmente, igual eu falei, em 2044 nós vamos ter 75% da nossa população com sobrepeso e obesidade. Então, esse olhar, ele é muito importante, começar a ser trabalhado desde antes, na preparação para a gestação, durante a gestação, depois que a criança nasce e ao longo de toda a vida, e incluir também, né, todos os adultos que já estão aqui para fazer essa reeducação. Por exemplo, a mulher que ela deseja engravidar ou já está grávida,
Se a mãe dela, por exemplo, é hipertensa ou é diabética, ela sabe que ela está carregando esse gene para ela ter uma tendência aí, né, maior a desenvolvimento da hipertensão e do diabetes. Ela pode, com a mudança do estilo de vida dela, com os bons hábitos, como alimentação, atividade física, fazer com que os genes do filho dela, que também carregariam esses genes ruins, entre aspas, não se expresse. Então, não é que a criança, o feto, não vai ter esse gene, né? Ele pode, inclusive, carregar, só que ele vai estar dormindo, ele vai estar caladinho. Porém, dependendo do estilo de vida, dos hábitos da mãe e do bebê também, né, depois do nascimento já, esse gene ele pode se ativar. E aí sim vai desenvolver essas doenças. É como se fosse, dependendo do ambiente ao qual aquele feto está exposto, dependendo do ambiente intrauterino, esse feto é programado para sobreviver a um ambiente hostil. Então, ele tem essa questão, né, de metilação, enfim, da programação dele, de modo que lá na frente, na vida adulta, isso vai ter como reflexo essas doenças metabólicas. Exato. Então, o neném que está passando uma privação dentro do útero, né? Por exemplo, um crescimento intrauterino restrito, por exemplo, o corpo dele entende que ele está com privação. Então, ele programa os genes, o quê? Para sobrevivência, para estocar energia ali. Então, isso lá na vida adulta vai repercutir em obesidade. Porque a gente falou muito aqui dos maus hábitos, né, em questão de alimentação inadequada ou ausência de atividade física, mas a gente tem que falar também da falta, né, de nutrientes. Exatamente, da subnutrição. Da subnutrição, que também pode acontecer. Inclusive com a obesidade. A pessoa pode estar com sobrepeso e estar desnutrida, né? Exatamente, já o desnutrido funcional, né? Isso. Só que esse bebê de uma mãe desnutrida, né, ou que não está se alimentando adequadamente, se alimentando menos do que deveria, o bebê pode sim ter baixo peso ao nascer, ser um bebê com restrição de crescimento, que também vai ter consequências, né, na vida adulta e a longo prazo. Então, não é só o para mais, né, o excesso de alimentação ou de sedentarismo, enfim. O menos também pode ser prejudicial, né? Exatamente. A sub e a supernutrição, ambas são maléficas. Então, por isso que é importante esse equilíbrio. Então, qual que seria o cenário ideal aí para a gente pensar, né, nesse atendimento da gestante, da tentante, das famílias? Como que seria ideal a gente trabalhar isso? Fantástico mundo de Bob, né? Tem um desenho assim. Então, mundo maravilhoso. A paciente procurar o ginecologista, o obstetra, antes de engravidar, para avaliar necessidade de mudança de medicações que ela já usa, se são compatíveis com a gestação ou não. Avaliar necessidade ou não de correção de peso. Se eu estou falando de obesidade e sobrepeso, então, de repente, precisa diminuir peso para um maior sucesso, tanto de fertilidade quanto de uma gestação de um risco habitual, em vez de um alto risco. Passar por um nutricionista, e aí é maravilhoso, porque a gente tem, né, no nosso pacote de pré-natal, as consultas com a nutricionista da equipe, e isso é muito interessante, porque não adianta também passar numa nutricionista uma vez na vida e nunca mais, porque ao longo da gestação, as necessidades nutricionais elas vão mudar. Então, essa alimentação, que hoje eles nem gostam de falar dieta, esse plano alimentar precisa ser modificado, precisa ser ajustado. Então, passar por essa nutricionista também, nós estamos falando de antes de engravidar, hein? Então, mundo maravilhoso é uma gestação planejada. Se não faz atividade física, começar. Se já faz, ver se está naquele modelo direitinho que a sociedade brasileira preconiza, que são 150 minutos por semana de atividade moderada. Então, ou 3 vezes por semana de 50 minutos, ou todos os dias meia hora. Manejo de estresse, ver como é que está isso no trabalho, em casa, se tem essas atividades que a gente fala muito hoje de autocuidado, de manejo de estresse, de relaxamento, isso é muito importante também. Fazer alguns exames de rotina também. Exatamente, ali, os exames pré-concepcionais, de repente está faltando algum nutriente, que além da nutricionista a gente também vai precisar suplementar. Vacinas. De repente tem alguma infecção, colocar as vacinas em dia. Suplementar o ácido fólico preferencialmente 3 meses antes de começar a tentar engravidar. E outra coisa que eu acho legal, essa consulta pré-concepcional, gente, ela é enorme. Ela é, assim, janela de oportunidade de novo, para falar um monte de coisa. Quando dá tempo, eu gosto também de falar de um pouquinho de cosmético.
porque hoje a gente está inserido nesse mundo, né, do wellness e tal. E a gente sabe que tem questões muito maléficas nessa questão dos cosméticos. Então, de repente, é um creme que parece inofensivo, mas é um creme que tem ureia. Então, é muito interessante também, se der tempo, se não der, a gente vai fazendo devagarinho. De repente, na consulta que ela voltar com esses exames pré-concepcionais, a gente aborda isso. Mas também avaliar essa questão de tintura de cabelo, pode ou não pode, alisamento pode ou não pode, questão de estética, formol, procedimento, botox, enfim. Isso é um mundo maravilhoso. É na gestação planejada. E se não for planejada? O que a gente pode fazer? Dá para intervir também? Dá, ainda temos aí pelo menos os 270 dias, né, da gestação para intervir. Então, quando é uma gestação não planejada, não deu tempo, nossa, fiz procedimento, semana passada descobri que eu estava grávida ou não tomei ácido fólico, e agora? Gente, vamos correr daqui para frente. Daqui para frente, né? O que passou a gente não consegue realmente modificar. Então, a gente vai entrar com ácido fólico agora, a gente vai fazer as modificações de medicamentos, etc., agora, e vamos tentar criar bons hábitos a partir de agora também. Claro que é mais fácil quando você ainda está se planejando e tem aí um tempo, né? Pelo menos alguns meses que você deixa ali, não, eu vou tentar engravidar, então daqui uns 3, 6 meses eu tenho esse período para me adaptar, para mudar ali a vida do casal, a vida da família. Mas a partir do momento que você descobriu, é correr contra o tempo ali, entre aspas, para poder fazer essas modificações. Então, dá tempo, sim, da gente modificar e vai ter bons resultados, independente se não foi feito um pouquinho antes. E, idealmente, a gente espera que seja uma gravidez planejada e que a paciente se programe aí com essas mudanças. Mas se não der tempo, a gente vai fazer daqui para frente. E um bom pré-natalista, né? Uma boa equipe de pré-natal que vai te orientar, que vai caminhar com você, que você vai entender realmente a importância, né, de todos esses cuidados. Orientar também o pós-parto, né? Fala-se muito pouco ainda do pós-parto, mas tudo que é envolvido, a questão da amamentação. A amamentação não é tão intuitiva assim para a maioria das pessoas. Precisa realmente ter um aprendizado de técnica, esforço. Então, realmente, esse cuidado multidisciplinar, né, que é o que a gente procura fazer lá na clínica, justamente para a gente conseguir abraçar todas essas demandas, né? Então, para você que está tentando engravidar, que pensa em engravidar, se programe, procure seu médico, se informe, né? Porque isso realmente vai repercutir positivamente na sua vida, na sua gestação e na vida do seu filho. Lembre-se disso, gente. Para todo o resto da vida do filho vai ter impacto tudo aquilo que você faz na gestação. Olha a responsabilidade, hein? Muita responsabilidade. É isso. Então, queria aproveitar para agradecer a presença da doutora Arabella. Eu que agradeço, foi ótimo. Adoramos Nossa esse primeira bate-papo. Convidada do Benim Talk. Estamos muito felizes. Fiquem de olho, que vem muito episódio bom por aí. Vamos falar sempre sobre saúde, bem-estar, vida feminina, maternidade. Vamos bater um papo bem gostoso ao longo desses próximos episódios, então não deixem de acompanhar a gente.